Olá, sejam bem-vindos. O Opinião Saúde está começando. Está cheinho de coisa legal para você. Dá uma olhada. Terapias alternativas, terapias holísticas e medicina tradicional chinesa. Você sabe quais são os tratamentos orientais mais realizados no Ocidente? A acupuntura, uma das terapias mais conhecidas e utilizadas no tratamento holístico. E quem são as pessoas que podem procurar por este tratamento? Você vai descobrir isso e muito mais agora no Opinião Saúde. Bom, o Opinião está aqui agora numa clínica de acupuntura e vai falar com um fisioterapeuta que entende sobre esse assunto, Luciano Alves de Lima. Luciano, conta pra gente o conceito de acupuntura. Algumas pessoas conhecem, outras não, algumas sabem que é através de agulhas e o tratamento, mas fala pra gente um pouco do conceito da acupuntura. Bom, a acupuntura, ela surgiu no Oriente, né? É um tratamento, como existe a medicina convencional aqui no Ocidente, existe o tratamento lá no Oriente, que lá para eles o convencional é a acupuntura. E na verdade a acupuntura ela faz parte de uma gama muito grande de terapias, que na verdade ela faz parte da medicina chinesa, entendeu? Então o conceito de acupuntura ele é bem holístico, ele abrange o corpo como um todo, entendeu? Então a partir daí de você entender por que aquela pessoa está doente, o que ela precisa para ficar com saúde, você começa a tratar com a acupuntura. Então, o conceito de acupuntura, na verdade, ele é muito complexo. E as pessoas precisam entender que, na verdade, elas não necessitam ficar doentes, elas precisam se prevenir para não ficar doentes. E a acupuntura é o melhor tratamento para isso. Eu até ia perguntar isso agora mesmo, porque muitas vezes a gente sabe que tem alguns tratamentos convencionais, como você disse, que dá para prevenir, né? A gente não faz o tratamento só na cura ou durante a doença, quando está acontecendo. Na acupuntura é a mesma coisa, então, tem como eu prevenir. Como que eu faço isso na acupuntura? É uma questão cultural, né, Kelly? A acupuntura, como a gente já disse, ela veio do Oriente. O brasileiro está acostumado a ir diretamente ou na farmácia ou no médico, né? Então, há necessidade de ocorrer uma mudança cultural no brasileiro, entendeu? Quando ele perceber que são os fatores emocionais que antecipam o processo de doença, aí eles começam a acreditar mais na acupuntura. Porque a gente sabe que tem alguma coisa a ver com a parte energética, né? Que muitas vezes os tratamentos convencionais não citam, não mencionam isso. Então, como que a acupuntura mexe com isso? A acupuntura, ela tem a sua base em fundamentos relacionados à natureza, certo? Por exemplo, existem os 5 elementos da natureza que regem a acupuntura. Esses elementos são relacionados à parte emocional e esses elementos e essas emoções estão relacionadas aos nossos órgãos e vísceras internos. O paciente precisa entender sobre isso ou só o terapeuta entendendo já é o suficiente? Não, o paciente precisa entender primeiro para ele aceitar o tratamento, porque a relação doença e cura, se não tiver esclarecimento, não existe. Entendeu? A pessoa pode melhorar e depois ela vai voltar àquele princípio de doença. Então, o ideal de todo terapeuta holístico, seja ele acupunturista, seja ele um osteopata, seja ele qualquer outro terapeuta que se diz alternativo, né? Mas, na verdade, essa é a verdadeira medicina, é natural, porque dentro do nosso corpo existe todo um mecanismo de autocura. Que a gente suja tanto o organismo que a gente não consegue se autocurar, precisa depois recorrer a outros meios, entendeu? Deveria até desintoxicar esse organismo para poder deixar ele livre para trabalhar só com essa terapia holística. O ideal seria isso, né? Exatamente. O problema é a praticidade moderna, né? Então todo mundo hoje recorre ao que é mais rápido e não se preocupa se na verdade se está resolvendo o problema ou não. Entendeu? Então a acupuntura ela se baseia nos 5 elementos, como eu havia dito, que são elemento fogo, elemento terra, elemento metal, elemento água e elemento madeira. Eles se relacionam respectivamente. Fogo se relaciona com a emoção da alegria, ou no estado patológico, euforia. A terra está relacionada com preocupação e ansiedade. O metal está relacionado com tristeza. O elemento água está relacionado com medo e insegurança.
e o elemento madeira relacionado com raiva e irritabilidade. Então, todas essas alterações existem no nosso dia a dia. Então, quando isso se exacerba, quando se aflora, vamos dizer assim, e recorre muitas vezes, a pessoa começa a interromper um fluxo energético que existe no nosso corpo, como existem os vasos sanguíneos, o sistema neurológico, existe também o sistema de meridianos de energia, que é da acupuntura, entendeu? Então, quando uma dessas emoções fica aflorada, um desses órgãos deixa de circular essa energia no corpo, entendeu? Então, essa energia fica bloqueada, estagnada, e ocorre uma alteração no organismo, que sai do físico sai do emocional e acomete o corpo físico. Porque a pessoa às vezes pensa que, eu estou passando por um momento de estresse, estou nervosa, mas vai passar. E não reflete imediatamente no físico. Mas isso vai somatizando e em algum momento que nem você disse, né, desse entorno, né, dos elementos, vai parar e o emocional vai refletir no físico e a pessoa não vai conseguir, inclusive, fazer as suas atividades do dia a dia, né? Exatamente isso, que ocorre é uma somatização. Por isso que aparecem a maioria das alterações psicossomáticas, chamadas psicossomáticas, né? Como a depressão, a fibromialgia e assim por diante. Então, na verdade, o que ocorre é um acúmulo energético que bloqueia o sistema físico de funcionar. Aí aparece a dor, aparece alterações, por exemplo, como taquicardias, alterações de sono, insônia, alterações de memória, como amnésia, entendeu? Ou alterações mais relacionadas mesmo ao corpo físico, que é a dor. Então é assim que a gente vai tratar com a acupuntura. Primeiro entender por que ela ficou doente, esclarecer, fazer ela se conscientizar daquilo, para depois a gente aplicar o tratamento. Luciano, e o interessante é que na terapia convencional, vamos dizer assim, os médicos às vezes precisam de um exame complementar, de imagem, um exame de sangue. Na terapia holística, a gente sabe que no primeiro contato, às vezes, do terapeuta, ele já consegue, né, diagnosticar ou perceber de onde vem o problema. É assim mesmo, não é? Depois de uma longa conversa, na verdade, o fisioterapeuta holístico, ele utiliza de alguns recursos diagnósticos próprios, né? Como, por exemplo, o estudo do pulso, a pulsologia. Então, através do diagnóstico de pulso, você já sabe qual é o problema do paciente, relacionado, claro, à emoção. Então, você já direciona, você faz ele te falar, na verdade, o que está acontecendo, entendeu? Então, a partir daí, você vai aplicar a acupuntura seguindo justamente aquele diagnóstico conseguido. Então, você trata a causa da doença. Assim, você trata a causa da doença. Isso demora muito tempo ou depende de cada doença ou de cada pessoa? Depende da cronicidade da alteração, entendeu? Depende do tempo que essa pessoa vem sofrendo, do tempo que ela vem passando por dificuldades emocionais, assim por diante, vem convivendo com aquilo, entendeu? Então, porque toda doença, inicialmente, quando não é um trauma direto, um acidente automobilístico, ela tem uma causa de fundo emocional. Então, quando a pessoa vem de uma alteração muito antiga, o tempo de tratamento dela deve ser mais longo. E também tem a relação de idade, por exemplo. A acupuntura, ela é o tratamento mais indicado para pessoas de meia idade para cima, para pessoas idosas, principalmente para pessoas idosas. Por quê? A pessoa passou uma vida com alterações emocionais e aquilo foi somatizando no corpo físico. Certo. E falando em idade, tem uma restrição de idade para menos ou para mais? Tipo, ao mínimo tem que ter 5 anos, 6 anos, ou enfim, tem uma restrição? Não há necessidade específica de você colocar agulha numa pessoa, entendeu? Inclusive, há tempos antigos, há mais de 5.000 anos, quando foi criada a acupuntura, eles usavam pedaços de ossos, espinho de peixe, assim por diante. Então, hoje, por exemplo, você não vai colocar agulha numa criança, que ela não vai aceitar, entendeu? Mas você sabe onde se localizam os pontos específicos, então você pode fazer a palpação com o dedo daqueles pontos, entendeu? Então, não tem uma idade específica, ela é indicada para qualquer idade.
Dá para fazer acupuntura com a medicina convencional ou ela está separada? Tipo, você falou que a acupuntura trata energeticamente a parte, né, das emoções. E como isso reflete no corpo físico, né, no que a gente sente, às vezes, uma dor, uma tendinite, lombalgia, como que eu consigo tratar dessa parte do físico? O ideal seria casar 2 tratamentos, que é do modo que eu trabalho, né? Eu faço osteopatia. Então, dentro da osteopatia, a gente normaliza toda a função de corpo físico. A gente avalia vértebra por vértebra, articulação por articulação e devolve a função física para o organismo. Então, com a acupuntura, a gente trata a parte energética, a parte emocional. Equilibrou. Mas e todo aquele desequilíbrio que foi causado no corpo físico? Como que você vai fazer? A dor física mesmo, né? Exato. A acupuntura, ela é indicada, ela é diretamente indicada para dor crônica, para tratar a dor crônica, por conta da alteração psicossomática, entendeu? Então, com a osteopatia, a gente normaliza a função do corpo físico, porque o corpo, ele tem a capacidade de se autocurar, só que ocorre tanto estresse, tanta tensão, que ocorre uma diminuição da vascularização daquele tecido, daquele músculo, daquela articulação, e daquele sistema neurológico que controla o corpo físico, que a pessoa, ela fica de mão amarrada, entendeu? Ela não tem como, o corpo fica de mão amarrada, não tem como ele funcionar. Então ele precisa tanto do tratamento emocional quanto do tratamento físico. E às vezes as pessoas não aceitam, né? O uso das agulhas, tal, tem uma aversão à agulha. Então a gente inicia o tratamento com osteopatia. Na maioria das vezes a gente consegue resolver, mas quando o fundo emocional é muito forte, a gente precisa fazer acupuntura para equilibrar isso e o corpo ter uma resposta. Senão ela melhora com a osteopatia, daqui a pouco ela está com dor de novo. Então se ela não fez acupuntura, né? Porque não cuidou do corpo emocional, exatamente. Ela consegue, né, a melhora, só que se ela não teve a conscientização do problema dela, do fundo, da causa do problema dela, ela não vai melhorar. Ela vai melhorar e depois vai voltar. Entendeu? Entendi. E para desmistificar, então, a questão das agulhas, eu tenho medo de agulhas, será que dói, não dói? E mostrar, inclusive, a parte da osteopatia, ou seja, o tratamento físico e emocional. É que a gente vai voltar no segundo bloco e você não pode sair daí porque você não pode perder. O Luciano vai fazer uma demonstração para a gente prática de como é um tratamento, como seria, né, o ideal tratamento, tanto da acupuntura quanto da osteopatia. Então, é já, depois do intervalo. Luciano, o que você pretende fazer aqui com ela para demonstrar a acupuntura? Bom, inicialmente a gente tem que olhar o pulso para saber qual que é o desequilíbrio energético dela. Após isso, eu vou fazer um equilíbrio desse corpo energético. É perceptível, é dolorido? Como que é a sensação? Eu percebo a colocação das agulhas, mas não é dolorido. A gente vai fazer através dos testes de mobilidade a avaliação para saber se tem algum bloqueio articular. Cada região da nossa orelha corresponde a um ponto do nosso corpo.